Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu queria falar um pouco sobre 5 fundos imobiliários interessantes para quem tem um objetivo de viver de renda. Ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que não depende exclusivamente do seu trabalho, ainda parece ser algo quase que inalcançável para a grande maioria da população, mas há uma maneira de conseguirmos atingir essa meta. Antes da gente falarmos propriamente dos fundos imobiliários, é bom a gente entender um pouquinho dos fundos, como eles funcionam e quais suas vantagens em relação a outras classes de ativos. Eu diria que a principal vantagem dos fundos imobiliários é o grande potencial que eles possuem de complementar a sua renda e até mesmo garantir a sua aposentadoria. Isso porque os fundos imobiliários, assim como as ações, são ativos de renda variável. Isso quer dizer que possuem características semelhantes, como a distribuição de rendimentos, oscilações de preços e até mesmo valorização ou desvalorização de suas cotas. Os fundos imobiliários eles se tornam especialmente interessantes quando nós estamos diante de um cenário de baixa da taxa de juros. Isso quer dizer que os ativos de renda fixa normalmente rendem menos nesse cenário, tornando os fundos imobiliários opções mais atrativas. Outra coisa que a gente precisa saber é que existem dois tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos como galpões logísticos, lajes corporativas, prédios comerciais, shopping centers. Já os fundos de papel investem em contratos, investem em títulos relacionados ao setor imobiliário, como um CRI. Teremos um vídeo dedicado explicando como adquirir fundos imobiliários, mas saiba desde já que por se tratar de ativos de renda variável, assim como as ações, eles também são negociados na bolsa de valores. Como eu disse anteriormente, com os fundos imobiliários existe a possibilidade de você receber aluguéis mensais. Isso porque os fundos imobiliários eles possuem características semelhantes a imóveis. Isso é, os fundos eles são detentores de diversos tipos de imóveis que são alugados. Por se tratar de uma modalidade de aluguel de imóvel, os fundos imobiliários mensalmente distribuem o valor dos aluguéis para os seus cotistas. Esses imóveis são sobretudo alugados por empresas, pessoas jurídicas no geral. Também é possível ganhar com fundos imobiliários por meio da valorização das suas cotas. Outro ponto positivo dos fundos imobiliários é que eles são isentos de imposto de renda. Um outro ponto que você deve levar em consideração antes de adquirir um fundo imobiliário é a consistência, ou seja, a regularidade desse fundo na distribuição de dividendos, mas principalmente na gestão do fundo, ou seja, a regularidade do fundo em suas entregas e o comportamento da sua gestão em situações adversas, como em momentos de crise. Vamos ver agora algumas das 5 melhores opções de fundos imobiliários pensando no recebimento de dividendos. Vem comigo. O primeiro fundo que nós vamos analisar aqui é o HGLG11. É um fundo do tipo de tijolo, tá? É um fundo que tem como principal portfólio o investimento em empreendimentos imobiliários, né? Como nós podemos ver aqui, esse fundo ele detém cerca de 24 imóveis, né? 24 ativos distribuídos em 5 estados do Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro, nós temos imóveis em São Paulo, em Santa Catarina, também em Pernambuco. Um pouco mais abaixo aqui nós temos o endereço, né, desses imóveis, onde eles estão localizados, tá? E aí uma dica também, né, para quem tiver curiosidade e querer saber um pouco mais sobre esses imóveis, sobre a condição deles, principalmente onde exatamente eles estão localizados, né, se é um local estratégico, se é um local bem valorizado, né? E podemos consultar o endereço dele aqui no Google Maps para ver aonde exatamente ele está localizado, se é uma boa região, né, se é uma região com potencial de crescimento. Então, isso é muito interessante de fazer, eu gosto muito de fazer isso, para a gente ter uma visão mais clara, né, de onde exatamente está localizado esse imóvel. E aí, se a gente for pegar aqui o endereço, né, desse imóvel aqui, ó, por exemplo, na Estrada do Pedregoso, Campo Grande, Rio de Janeiro. Se a gente vier e jogar aqui no Google Maps esse endereço, ele vai mostrar para a gente a localização exata desse imóvel, né, onde ele está localizado. Aqui, por exemplo, parece que ele está aqui, né, nessa estrada aqui do Pedregoso. Parece ser uma região bem industrial, né, com diversos galpões e fábricas. Provavelmente esse imóvel aqui do HGLG11 deve ser um desses imóveis aqui, ó, que alocam para grandes empresas, né, às vezes outras fábricas, varejistas. Possivelmente é um desses imóveis aqui que nós estamos vendo. É uma região bem industrial, no Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tá? Então essa é uma forma que a gente tem para poder visualizar, né, a localização desses imóveis. Olhando em números,
Nós temos aqui que o HGLG11 ele possui uma liquidez média diária de 8,4 milhões, né? Então o que indica que é um ativo bem movimentado, né? Bem transacionado. Né? O último rendimento dele também foi muito interessante, né? De R$ 1,10, que é um excelente rendimento. Tá? O dividend yield de 8,11% nos últimos 12 meses, uma rentabilidade no mês, né, de 2,60% e um P sobre VP de 1,03%. Né? É um fundo bem interessante, bem atrativo, inclusive eu tenho ele na minha carteira. Tá? Então aqui que a gente pode ver, ó, que nos últimos 12 meses, né, o acumulado de dividendos dele foi de R$ 13,20, né, o que representa uma rentabilidade de 8,11%. Tá? É um fundo bem atrativo, um fundo que certamente aí vale a pena você dar uma estudada. Tá? Olha aqui, se a gente for parar para observar a valorização desse fundo, é uma curva ascendente. Tá? Olha aqui, ó. Batendo aqui no pico do dia 15 de julho de 24, R$ 162,80. E o interessante aqui da simulação, se estivéssemos aplicando R$ 50.000, nos últimos 12 meses ele teria batido a poupança aí facilmente, né? A poupança teria rendido aí na casa dos R$ 53.000 e o fundo aí girando aí 54.217, o que é um ganho aí acima de 2,30% em relação à poupança, né? Então é um fundo bem interessante, vale muito a pena. Tá? O preço médio de cota dele aí de R$ 162,80. Então fica aí a dica para quem tiver interesse. O nosso próximo fundo imobiliário é o KNCR11. É um fundo do tipo papel, tá? Que investe em ativos do setor imobiliário e também é um dos fundos mais negociados aí que nós temos disponíveis no momento. Né? Nós temos aqui uma liquidez média diária de 11 milhões de transações, tá? Todos os dias. O último rendimento dele foi de R$ 1. Tá? E o dividend yield de 12,03%. Se a gente for pegar aqui o rendimento da Selic hoje, julho de 24, né, a Selic aí está em 10,5%. Então assim, a gente já tem um bom indicativo de que esse fundo imobiliário está rendendo acima da Selic. Né? Aqui nós temos a rentabilidade dele ligeiramente negativa, né, de menos 0,06%. Mas isso, pessoal, o que vocês precisam ter em mente é que isso aqui é um ativo de renda variável, né? Então essas oscilações na rentabilidade, essas oscilações no preço da cota, isso é absolutamente normal, tá? Dado o volume de transações diárias que nós temos desse papel, tá? Então nós temos aqui, o último retorno por cota dele foi de R$ 1, né? O acumulado nos últimos 12 meses de R$ 12,55 e a rentabilidade de 12,03%, o que é uma rentabilidade muito boa. Tá? Se você tiver interesse sobre esse fundo aqui, você pode entrar aqui no Funds Explorer. Tá? Aqui tem todo o balancete, tem todas as informações necessárias e essenciais sobre esse fundo. Tá? Aqui, o último dividendo pago pelo fundo foi no dia 11 de julho, né? No momento em que eu gravo esse vídeo aqui, no dia 16. Então aí nós temos aí, fazem 5 dias que fizeram a gestão, fez a distribuição dos dividendos. Né? Então vale muito a pena aí vocês conhecerem esse fundo imobiliário. Tá? Nosso próximo fundo aqui é o BTLG11. Tá? É um dos fundos também aí queridinhos da galera. Tá? Muita gente tem esse fundo aqui. Vamos aos números dele, vamos direto ao ponto. Cerca de 10 milhões de transações diárias, tá? Então é um fundo que tem uma liquidez muito alta. Então assim, se você desejar se desfazer dele, né, em algum momento, você vai ter essa facilidade, né, de transformar esse papel em dinheiro na mão. Tá? Então é um título muito negociado, isso é bom. Tá? Nós temos também aí 76 centavos de rendimento, tá, por cota, o que é um excelente rendimento. Tá? Nós temos aí um dividend yield de 8,97%, também é um número muito razoável, muito bom. Tá? Um patrimônio líquido aí sob custódia de 4,3 bilhões, para vocês verem o tamanho desse fundo. Né? É um fundo que tem muito patrimônio, né, que tem muito capital alocado e investido nele. Tá? Uma rentabilidade no mês de 3,40%, isso aqui é absurdo, tá? Se a gente for levar em consideração a rentabilidade média dos principais ativos de renda fixa, isso aqui é surpreendente. Aqui nós temos também um gráfico que mostra, né, a variação do dividendo, né, distribuído para os cotistas, né, que fica aí na casa dos 70 centavos, 76, 78 centavos, tá? O que é um número muito interessante. Então fica aqui a dica, tá? Para quem tiver interesse nesse fundo, vale a pena estudar sobre ele. Nosso próximo fundo imobiliário é o MXRF11 da Maxi Renda. É um fundo do tipo papel,
tá bom? Ou seja, ele investe em ativos relacionados ao setor imobiliário, tá? Então aqui nós temos uma liquidez média diária aí na casa dos 10 milhões de cotas, o que é bom, tá? É um título, é um papel muito negociado, tem alta procura, você não vai ter problemas quando você desejar se desfazer desse papel, tá? O último rendimento dele, olha só que curioso, o último rendimento dele de apenas 10 centavos. Aí você pode me perguntar, pô, Jonathan, mas somente 10 centavos de rendimento por cota? Sim, se você parar para pensar, o último rendimento dele foi somente de 10 centavos. É pouco? Depende. Nós temos aí o título que é negociado a R$ 10,20. Então, assim, você ganha na volumetria, né? Aqui você pode comprar muitos títulos, né, se assim você desejar, e você tem uma volumetria alta, o que consequentemente acaba aumentando aí a sua rentabilidade, né, digamos assim, apesar de ser só 10 centavos por cota, tá? E aqui nós tivemos um dividend yield de 12,45%, o que é muito bom, tá? A rentabilidade do mês de 0,69%. É um título muito interessante, muito atrativo, tá? Aqui vamos aos números dele. Aqui, ó, nesse gráfico aqui nós temos o histórico de dividendos dele, tá? O dividend yield dele aí, ó, fica na casa dos 0,97%, 96%. A rentabilidade dele aqui na casa dos 10 centavos. Não sai muito disso, né? É um fundo bom, tá? Um fundo para você ter em quantidades na sua carteira de investimento. Claro, isso você vai fazer se for de acordo aí alinhado com a sua estratégia, tá? Mas é um fundo interessante para quem quer ter uma volumetria maior aí de ativos na carteira. Nosso próximo fundo imobiliário é o VGHF11, né? Um fundo de papel também muito negociado aí no mercado, tá? Uma liquidez média de 4 milhões de tickets transacionados diariamente. Uma característica interessante desse fundo, assim como o MXRF11, é o dividendo que ele paga, né, de apenas 9 centavos por cota. Em números absolutos, né, isso aqui é um número baixo, né, se a gente for parar para pensar e analisar, de fato é um número baixo, apenas 9 centavos por cota, mas em compensação o papel custa apenas 8,86%. Então, se for interessante para a sua estratégia de investimento, vale a pena você apostar em volumetria para esse tipo de fundo imobiliário aqui. É um fundo excelente também em termos de dividend yield, fica aí na casa dos 13,54%, bem acima da Selic, se a gente for comparar em números absolutos, tá? Patrimônio líquido de 1,5 bilhões. Então, esse é um fundo que certamente aí eu achei muito interessante, que vale muito a pena aí, pensando numa carteira voltada ao recebimento de proventos. Tá? É um fundo barato, né? Possui cota barata, qualquer pessoa, qualquer um que tiver o interesse pode comprar esse fundo aqui e ganhar na volumetria, certo? E para qualquer um desses fundos aqui, pessoal, vale muito a pena, se for do seu interesse, procurar saber mais sobre eles, estudarem. Aqui no Funds Explorer mesmo, né, ou em outros sites aí de investimentos, vocês conseguem obter facilmente a documentação desses fundos, né, os informes de rendimento, como está indo a gestão do fundo, tudo isso é muito importante, tá, para que você tome a sua decisão. E aqui no Funds Explorer mesmo nós temos uma área voltada à visualização de dados, né, de informações a respeito de cada um dos fundos imobiliários. Então você pode entrar aqui e pesquisar sobre os fatos relevantes, os comunicados da gestão do fundo, né, para que você possa ter uma quantidade maior de informações que possam auxiliá-los na sua tomada de decisão. Tá? Aqui nós temos um fato relevante aqui relacionado ao HGLG11, tá? Então vale muito a pena aqui, ó, os informes periódicos, mensais, relatório gerencial, tudo isso aqui é sempre muito importante, tá? Para que vocês tenham conhecimento, pessoal, de como é esse fundo, de como está sendo gerido e principalmente para que você possa tomar a sua decisão da forma mais assertiva possível, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que tenham sobretudo entendido, né, sobre os fundos imobiliários, um pouco das suas características, né? O porquê eu acho que eles são interessantes aí para quem tem o objetivo de viver exclusivamente de rendimentos, né? E bom, muito obrigado pela sua participação até aqui, muito obrigado pelo seu apoio. Não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar seu like, de comentar, para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse é um conteúdo relevante e para que ele recomende para mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!